Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre espelhos planos. Nossa aula nós vamos abordar sobre reflexão regular, difusa e leis da reflexão. Depois espelhos planos, formação de imagens, campo visual, translação e associação de espelhos. Reflexão. A reflexão da luz ocorre quando ela incide numa superfície e retorna ao meio inicial. A reflexão vem de reflexo e existem dois tipos. A regular, que acontece quando a gente tem uma superfície plana, lisa, polida aqui. Por exemplo, um espelho. Então, os raios de luz incidem paralelamente nessa superfície e refletem paralelamente. Por quê? Essa superfície, ela é lisa, polida. O outro tipo é reflexão irregular, que é quando a gente tem uma superfície que não é polida, ela é rugosa. Os raios de luz vão incidir paralelamente, mas vão refletir difusamente, ok? Uma superfície refletora plana e polida com alto poder refletor é chamado de espelho plano, tá? Que é uma superfície perfeita para acontecer uma reflexão perfeita, uma reflexão regular. Se esse espelho estiver quebrado em caquinhos, ele se tornará uma superfície rugosa. E aí, por exemplo, se a gente jogar a luz de uma lanterna nesse espelho, vai refletir no teto vários pontos de luz, certo? Então, esse é um exemplo bem claro de reflexão irregular, ou melhor, reflexão difusa. Próximo slide. Espelhos planos. É toda superfície plana que faz reflexão regular, ou seja, os raios incidem paralelamente e refletem paralelamente, ok? Diante de um espelho plano, um objeto real sempre gera uma imagem simétrica, virtual e enantimorfa. Isso aqui é questão de prova, hein? Isso aqui é um quesito muito importante, tá? Anota no caderno, certo? Nossa, ficou péssimo. Anota no caderno que um espelho plano, ele tem as seguintes características: simétrico, virtual e enantimorfo, ok? Vamos lá. O que é virtual? Virtual é a imagem formada pelos prolongamento dos raios refletidos, tá? Ou seja, é a imagem que se forma atrás do espelho, tá? A sua imagem no espelho, na física, é chamada de virtual, ok? Simétrica, porque a mesma distância que você está do espelho, a tua imagem, aqui no desenho, aqui no cantinho, também vai estar do espelho. Então, a distância do reflexo da mão é X, o objeto, a mãozinha, a sua mãozinha do espelho também é X, simétrico. Imagem que possui o mesmo tamanho, mesma orientação que o objeto, além da imagem e o objeto estarem a uma mesma distância do espelho. Então, eles estão à mesma distância do espelho, tá? Enantiomorfismo. Característica que deixa a imagem e o objeto com aspecto de se sobrepor em termos de direita e esquerda.
A mãozinha que nós temos aqui é a direita, mas no espelho ela fica com a esquerda. Então, enantiomorfismo é a inversão da direita para a esquerda, ou vice-versa, da esquerda para a direita, tá bom? Então, significa isso, inverter direita e esquerda, tá? Isso é uma característica importante do espelho plano, não se esqueça. Superfície refletora é a parte da frente do espelho, tá? Ó. Então, aqui é na onde você vê você, né? Vê seu reflexo, vê sua imagem. Esses risquinhos atrás do espelho significa que é a parte posterior, a parte superfície opaca, a parte de trás do espelho, tá? Leis da reflexão. O que ela diz? Um raio incidente, RI, raio incidente anormal. Temos um espelho aqui. Então, o raio incidente, ele vai possuir o mesmo ângulo, aqui ó, vai possuir o mesmo ângulo que o raio refletido, tá? Isso no quê? Uma reflexão regular. Então, a gente tem um espelho aqui que tá deitado, bate uma luz, aqui um raio de luz, ele vai bater na superfície e vai refletir. Aqui, perpendicular, nós temos a reta normal. É uma linha imaginária, tá? Entre o raio incidente e o raio refletido, formando-se assim ângulos congruentes, de mesma medida, ok? O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, sempre. Se aqui formou um ângulo de 30 graus, aqui também será 30. Lembrando que aqui forma 90 graus. Então, se aqui é 30, aqui embaixo será 60. Ao todo, 90 graus, ok? Campo visual é a região do espaço que pode ser vista por um observador pela reflexão da luz no espelho. Ou seja, é aquilo que a gente consegue ver através do espelho, certo? Campo visual de um espelho é a região que pode ser vista como reflexão via espelho plano, onde para determinarmos o campo visual de um espelho, usamos os seguintes passos. Primeiramente, aqui nós temos um espelho. Isso aqui é conteúdo para resolver exercício, hein? Desenhamos o olho do observador atrás do espelho. Então, supomos que isso aqui seja um olhinho, você esteja olhando para esse espelho. Você sempre vai desenhar o reflexo dos teus olhos atrás do espelho, tá? Sempre atrás do espelho, com a mesma simetria. A distância daqui tem que ser a mesma daqui, ou seja, a distância do mim até o espelho deve ser igual a do espelho à minha imagem, ok? Após fazermos isso, a gente vai traçar duas retas que partem do olho desenhado e cortam os extremos do espelho, ou seja, uma reta no extremo do espelho, aqui, outra reta no extremo inferior, certo? Essa região que se formou à frente do espelho é chamado de campo visual. Então, o que é que eu consigo enxergar por meio desse espelho? Tudo que tiver aqui nessa região. Se tiver aqui uma bolinha, ou melhor, um risquinho, eu vou olhar para o espelho aqui, ó, e vou enxergar esse risquinho, ok? O campo visual está sempre compreendido entre as duas retas desenhadas, ok?
Se não entendeu, volta o vídeo para até compreender. Translação acontece quando a gente desloca o espelho. O que acontece com a imagem? Temos um espelho aqui, certo? Aqui é a parte que a gente consegue ver o nosso reflexo e aqui as costas do espelho. Aqui tem um observador, um olhinho, e aqui tem a imagem do observador. Esse O com esse sinalzinho aqui em cima é a imagem, tá? Vai ser sempre a imagem, o apóstrofo. Em cima é sempre a imagem. Então, observador, imagem do observador. Ele está à mesma distância, olha lá. O observador está à mesma distância do espelho que o espelho está da sua imagem, ok? A gente chama essa distância de D. Mas aí, eu quero deslocar esse espelho. Desloquei X. Ó para onde o espelho foi parar, né? Olhando aqui, o observador continuou parado. Continua parado aqui, ó. Certo? Mas a minha imagem se deslocou juntamente com o espelho. A distância aumentou X. Deslocou. Cadê? Deslocou X. Né? Deslocou X, aumentou D mais X. D mais X de ambos os lados. Esse deslocamento eu chamo de desão. Quem é desão? Desão é essa distância mais essa menos essas duas distâncias aqui, como a gente pode notar na equação. Resolvendo essa equação, depois vocês podem analisar para o vídeo com calma. A gente chega aqui, a distância que o espelho, ou melhor, a distância deslocada pela imagem, né? O deslocamento da imagem é igual 2 vezes o deslocamento do espelho. Então, o deslocamento da imagem será sempre igual a 2 vezes o deslocamento do espelho. Logo, como os deslocamentos do espelho e da imagem são simultâneos, a velocidade da imagem será o dobro da velocidade do espelho, pois a imagem percorre o dobro de distância do espelho no mesmo intervalo de tempo. A fórmula está aqui, velocidade da imagem é igual a 2 vezes a velocidade do espelho, certo? Associação de espelhos planos. Seja um objeto ou ponto entre 2 espelhos, formando entre si um ângulo alfa. Então, a gente tem aqui a associação de 2 espelhos. O que é? 2 espelhos são colocados um próximo ao outro, de modo que formam um ângulo. A gente coloca esse objeto aqui entre esses 2 espelhos e a gente consegue ter a reprodução de várias imagens. Onde a gente encontra essa associação de espelho? Principalmente em elevador, em espelhos decorativos, né? Sempre vão ter essa proposta de aumentar, multiplicar a quantidade de objetos, tá? Ou simplesmente por brincadeira, por diversão, certo? No nosso caso aqui, seria diversão. É possível calcular o número de imagens formadas pela seguinte fórmula. A gente tem a fórmula aqui, o N é o número de imagens formadas, tá? É igual a 360 graus dividido pelo ângulo formado entre esses 2 espelhos, menos 1.
tá? Então, se a divisão de 360 graus dividido pelo ângulo formado for par, significa que você pode colocar o objeto em qualquer posição aqui do espelho, tá? Você pode colocar aqui no canto, no meio, no outro canto, mais para frente, mais para trás. Você vai conseguir ver várias imagens desse objeto. No entanto, se a divisão do 360 graus pelo ângulo formado entre os espelhos for ímpar, o objeto deverá ficar exatamente na bissetriz do ângulo, ou seja, no meio aqui certinho, assim como está essa bolinha aqui da imagem, ok? Então, se o ângulo, a divisão de 360 graus por alfa for ímpar, onde você vai colocar o objeto? Deverá colocar o objeto exatamente na bissetriz do ângulo para que seja possível a visualização de todas as imagens deste espelho. Uma questão: uma pessoa coloca diante de um espelho plano uma placa onde está escrita a palavra Enem. Como a pessoa vê a imagem dessa palavra conjugada no espelho? Primeira coisa que a gente tem que saber: um espelho plano, ele nunca vai inverter a imagem. Ou seja, o M aqui está nessa posição e aqui ele vai se tornar um W. Então, nunca vai ser de ponta cabeça, tá? Espelho plano nunca será de ponta cabeça. Então, alternativa A e D já estão desclassificadas, já estão desconsideradas, ok? O que a gente vai prestar atenção aqui? A gente tem, tá escrito Enem, o que é direita vai ficar à esquerda. Então, o M aqui tá na direita, certo? A gente vai colocar ele à esquerda. Ou melhor, o M aqui tá do seu lado esquerdo. Você vai colocar ele, escrevendo ele de trás para frente. Você vai inverter da direita para a esquerda, a gente vai colocar ele de trás para frente. Então, coloca o M, o E, né? Inverte ele da direita para a esquerda. O N, se a gente analisar, a gente já sabe qual é a resposta, né? É a B. Então, o espelho plano nunca vai inverter a imagem de ponta cabeça. Somente da direita para a esquerda, tá bom? E da esquerda para a direita. Próxima questão. Isso explica por que carros como ambulância e do corpo de bombeiros é escrito ao contrário. Para quando o motorista estiver dirigindo e um carro desses estiver atrás dele, ele olhar no retrovisor e ler corretamente. O relógio, dada a posição de seus ponteiros, parece indicar 8 horas e 5 minutos. Na verdade, que horas indica o relógio? Então, desenhamos um relógio aqui, né? Aqui a gente tem a imagem. Então, se o ponteiro menor está às 8, está para o lado esquerdo, a gente vai fazer ele direito. Né? Vou desenhar aqui. A gente inverte. Invertemos. Aqui ele está 5, 8 e 5. Então, ao contrário, ele vai ficar 55. Certo? Então, a gente inverteu aqui. Então, a alternativa correta é letra B. Próxima questão.
Quais dos objetos A, B, C, D e E são vistos pelo observador P ao olhar para o espelho plano esquematizado? Tá. A regra para você saber o campo visual aqui desse espelho, desse observador, você tem que fazer o quê? O olhinho, o observador aqui atrás do espelho, certo? Fez isso. Você vai traçar duas retas nos extremos do espelho. Vamos lá. Isso. O olhinho tá aqui, atrás do espelho, na mesma simetria do observador, tá? Traçamos as retas atrás do espelho. Então, o campo visual desse observador para com o espelho é tudo que tá aqui, ó. Certo? É tudo que tá aqui entre essas duas retas. O observador, ele consegue ter uma visão aqui dos dois extremos do espelho, certo? E quais são as letras que ele consegue, os pontos que ele consegue ver? Vamos assinalar aqui. Toda essa região aqui, né, ó. Ele consegue enxergar. Então, são todos esses pontos aqui. Estão entre essas duas retas, é o campo visual do observador. Ele consegue enxergar no espelho. Quais são? A, B, C, D. Alternativa correta, C. Próximo exercício de associação de espelhos. Dois espelhos planos são alinhados de modo que o ângulo que se forma entre eles é de 90 graus. Então, a gente tem um ângulo aqui. O número de imagens formadas pela associação desses espelhos é igual a... Vamos calcular pela fórmula de associação de espelho. N, número de imagens. É o que eu quero saber, né? 360 dividido pelo ângulo alfa. Quanto que é o ângulo? 90 graus. Substituindo os valores. Fazendo agora 360 dividido por 90. Quanto dá? 4. Menos 1, 3. Então, com um ângulo de 90 graus, eu tenho quantas imagens? 3 imagens. Tá? Alternativa correta é a B. Bom, resolva os exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato. Bons estudos.